Você sabia que o condutor que dirige o veículo com a categoria diferente para a qual ele está habilitado, ele pode ter a sua CNH cassada? Pois é. Lá no artigo 263 do CTB, nós temos 3 situações em que prevê a aplicação dessa penalidade de cassação da CNH. Não estou falando da PPD, a permissão para dirigir, estou falando da CNH, a sua habilitação definitiva. Existem 3 situações em que ela pode ser cassada. A primeira delas é que se você for flagrado dirigindo o veículo estando suspenso, ou seja, você cometeu alguma outra infração, exemplo, alcoolemia, ficou ali 12 meses suspenso e durante esse período de suspensão você foi flagrado dirigindo. Nesse caso é uma nova infração, prevista lá no inciso 2 do artigo 162 do CTB, que é uma infração gravíssima, multa de R$ 880,41 e cassação da sua habilitação. Ou ainda se você for condenado por delito de trânsito. Agora, tem uma terceira situação, que é um caso de cassação da habilitação por reincidência no cometimento de algumas infrações no período de 12 meses. Ou seja, se você cometer mais de uma vez essas infrações no período de 12 meses, gera cassação da habilitação, que seriam as infrações por entregar ou permitir que um inabilitado, por exemplo, conduza o veículo, que uma pessoa com a carteira vencida, com categoria diferente, sem utilizar óculos, sem curso especializado quando for obrigatório, ou com categoria diferente, conduzir o seu veículo, você na condição de proprietário, a reincidência no cometimento dessa infração gera cassação. Também gera cassação a alcoolemia, a reincidência no período de 12 meses, racha, participação em competição não autorizada ou manobra perigosa, a reincidência também gera cassação. Mas, tema específico do nosso vídeo, categoria diferente. De repente você tem categoria B e foi flagrado conduzindo um caminhão, que é veículo de categoria C. Ou você tem categoria B e foi flagrado conduzindo um ônibus, um micro-ônibus, que é veículo de categoria D. Nesses casos, você está conduzindo um veículo de categoria diferente. Ou você tem B de bola, não tem A e foi flagrado pilotando uma moto. Ou tem apenas A e foi flagrado dirigindo um carro. Nessas situações, você comete a infração por dirigir veículo com categoria diferente da qual você está habilitado. Essa infração está prevista lá no artigo 162, inciso 3 do CTB. A multa é de R$ 586,94. Por ser infração gravíssima, vão ser registrados 7 pontos no seu prontuário e o veículo vai ficar retido até que um condutor regularmente habilitado, em condição de conduzir aquele veículo que você estava dirigindo, possa comparecer no local e retirar o veículo do local. No entanto, se você for reincidente no cometimento dessa infração no período de 12 meses, ou seja, cometeu a primeira e nos próximos 12 meses você cometer novamente essa infração, sei lá, vou chutar aqui de exemplo, você tem categoria B e foi flagrado pilotando uma moto ou um caminhão, um ônibus, como eu exemplifiquei anteriormente, e novamente cometeu essa infração dentro de 12 meses. Aí você vai ser mais uma vez autuado no artigo 162, inciso 3 do CTB, multa de R$ 586,94, aí nesse caso abre-se a possibilidade de você sofrer a cassação da sua CNH. E repito, não estou falando da PPD, a PPD já pode ocorrer a perda na primeira, né? Porque a infração gravíssima seria motivo de perda da PPD. Eu estou falando justamente da sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, que ela pode ser cassada. Claro que não é algo automático. Quer dizer que eu cometi a infração, já perdi? Não, você vai ser notificado, né? Vai ser instaurado o processo administrativo, você tem direito à defesa, recurso em segunda instância, mas se ao final desse processo administrativo as decisões lhes forem desfavoráveis e as penalidades forem aplicadas, né, ou se você não se defender de forma alguma, né, e as penalidades forem aplicadas, aí sim você pode sofrer a cassação. Quando ocorre a cassação da CNH, ela ocorre pelo período de 2 anos. Depois de 2 anos é que você pode se reabilitar, você pode requerer sua reabilitação. O procedimento para reabilitação está previsto nos artigos 35 e 36 da Resolução número 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que seria realizar os exames necessários para aquela categoria. E aí você faz o processo de reabilitação e pode voltar para a habilitação que você tinha, né, a categoria que você tinha, o mesmo prazo de validade, respeitando a data de validade da sua habilitação, mas você volta para a mesma categoria, fazendo aqueles exames ali. Só que você vai fazer isso depois de 2 anos. E nesses 2 anos, se você for flagrado dirigindo cassado, você vai ser autuado de novo, lá no artigo 162, inciso 2 do CTB, com multa de R$ 880,41. Depois dos 2 anos, enquanto você não se reabilita, você volta à condição de inabilitado. Então, sendo autuado por isso, sendo flagrado e autuado por isso, vai ser autuado lá no artigo 162, inciso 1 do CTB, cuja multa é de R$ 880,41 por dirigir sem possuir habilitação. Então perceba que
existe toda uma consequência quando você é flagrado dirigindo o veículo sem ter aquela habilitação para conduzir aquele veículo. Em relação ao processo de habilitação, aqui no canal tem vídeos orientando e explicando como é que funciona a mudança de categoria. Mas se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, ou não sabia realmente que podia gerar a cassação da sua CNH nessa situação, ó, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala do Trânsito sabe que a intenção é justamente essa, compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.